assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Evan Danielson é um cara super focado no trabalho, tipo um executivo do mercado financeiro que vive correndo de reunião em reunião, falando de ações, investimentos e essas coisas que adulto adora fingir que entende. Ele é todo certinho, mas tem um probleminho. Tá mais preocupado com planilhas do que com a própria filha, a Olivia. A garotinha fofa, criativa, super inteligente, mas vive meio esquecida pelo pai, que mal consegue dar atenção para ela direito. Clássico caso do trabalha tanto que esquece de viver. A vida de Evan começa a virar de cabeça para baixo quando a ex-mulher dele pede para ele cuidar da Olivia por uns dias. Só que aí, no meio desse turbilhão de trabalho, reuniões e competição com um colega bem esquisito chamado Johnny Whitefeather, que fica bancando o guru indígena espiritual de negócios, o Evan começa a notar uma coisa maluca. Os conselhos financeiros que a Olivia dá enquanto brinca com seus cobertorzinho rosa e uns amigos imaginários começam a dar certo de verdade. Tipo, ela fala uns nomes malucos que ela diz que ouviu do mundo imaginário dela e essas dicas viram previsões certeiras de mercado. Dá pra acreditar? A partir daí, o cara começa a se render ao mundo da imaginação da filha. Ele entra de cabeça nas brincadeiras dela, se veste com roupas coloridas, canta músicas infantis e participa até de cerimônias bizarras com os reis do mundo imaginário que só ela enxerga. E tudo isso, claro, para tentar ganhar vantagem no trabalho e superar o rival dele, o tal Whitefeather, que também tá de olho numa promoção. Mas e aí que a coisa fica mais bonita? Conforme Evan passa mais tempo brincando com a filha e mergulhando nesse mundo maluco dela, ele começa a redescobrir o que realmente importa. Vai deixando de lado o estresse do trabalho e se conectando de verdade com a Olivia. Eles riem, se entendem, criam uma relação de amizade e cumplicidade de pai e filha, que até então parecia impossível. E o mais legal, o sucesso dele no trabalho continua acontecendo justamente por causa desse vínculo com a filha. Tudo começa no típico ambiente de adulto ocupado demais para ver a vida passar. Evan Danielson está numa correria danada, enfiado até o pescoço no trabalho como analista financeiro. Ele vive entre planilhas, gráficos, café forte e reuniões que parecem mais batalhas. Só pensa em ações, lucros, números, enfim, aquele cara que está sempre com pressa e nunca tem tempo para nada que não envolva trabalho. Só que do outro lado da história tem a Olivia, a filha dele. Uma garotinha de uns 7 aninhos, super criativa e cheia de imaginação. Ela vive no próprio mundinho mágico com um cobertor cor-de-rosa inseparável, o Gugá, e conversa com os príncipes e rainhas de um reino invisível que só ela vê. Coisa de criança, né? Mas a gente já começa a perceber que tem algo especial aí. A mãe de Olivia, ex-esposa do Evan, está passando por um momento de transição e pede para ele ficar com a filha por uns dias. Só que, como já era de se esperar, o cara não tem ideia de como lidar com ela. Ele até tenta encaixá-la na rotina, mas parece que ela é só mais um item da agenda dele. Ela quer brincar, conversar, mostrar os desenhos, e ele está sempre no telefone, olhando o relógio ou reclamando que vai se atrasar. E aí entra uma figura que dá aquele toque de rivalidade, Johnny Whitefeather, um colega de trabalho de Evan que tenta parecer um guru indígena místico, usando frases espirituais e um jeitão todo teatral para se destacar na firma. O cara é um picareta daqueles, mas o chefe adora. E para piorar, os dois estão competindo pela mesma promoção. É nesse momento que acontece uma virada que muda tudo. A Olivia está brincando com o cobertor e seus amigos imaginários quando solta de nada uma dica de investimento. Ela menciona uns nomes estranhos, meio mágicos, que ela diz ter ouvido do reino das princesas. O Evan ignora de primeira, mas quando ele percebe que o que ela falou bate direitinho com o que o mercado financeiro faz no dia seguinte, opa, ele fica de orelha em pé. Aí vem a parte engraçada. O cara, cético e cheio de terno e gravata, começa a se interessar de verdade pelas historinhas de princesa que a filha inventa. Ele passa a anotar tudo que ela fala, leva papel e caneta nas reuniões mágicas que ela tem com os personagens invisíveis e até tenta entender o que o cobertor cor-de-rosa está revelando. Mas claro, ele não está fazendo isso porque quer se conectar com a filha. Pelo menos não ainda. A motivação dele é 100% profissional. Se ela continuar dando dicas certeiras, ele vai ganhar a promoção e passar o Whitefeather para trás. É aquela relação de, você me ajuda com o trabalho, eu te dou atenção. Meio torto, né? Mas pelo menos ele tá começando a passar mais tempo com ela. E quanto mais ele participa das brincadeiras e ouve os nomes mágicos dos personagens do reino imaginário, mais ele começa a relaxar. Coisa rara na vida dele.
Ele se diverte um pouco, ainda que com vergonha, sorri de verdade e pela primeira vez parece que ele está vendo a filha como alguém especial e não só como uma responsabilidade. Só que tem um probleminha no ar. Olivia não é boba. Ela começa a desconfiar que o pai só quer brincar com ela para tirar informações. E mesmo sendo uma criança, ela sente que não é totalmente vista. A conexão está começando, mas ainda falta sinceridade de verdade. Depois que Ivan percebe que os conselhos malucos da filha realmente funcionam, ele mergulha de cabeça no mundo imaginário dela. Mas de cabeça mesmo. O cara começa a agendar reuniões importantes com os personagens invisíveis da Olivia e vai até criando rotinas de meditação com ela, tudo para conseguir novas dicas de investimento. É hilário ver um executivo engravatado participando de rituais cheios de glitter, voz fininha e coroas de papel. Mas tem um detalhe importante aqui. Aos poucos ele vai se soltando. No começo ele só finge entrar no jogo, meio sem paciência. Mas quanto mais ele brinca, mais ele se diverte de verdade. Pela primeira vez na vida, Ivan para, respira, ri, se permite ser bobo. E Olivia percebe isso. O relacionamento entre eles começa a ficar mais leve, mais bonito. A menina, que antes era tratada como um peso, agora vira parte essencial da rotina dele. Eles têm piadas internas, códigos secretos e até apelidos para os conselhos mágicos. Ivan começa até a atrasar reuniões, coisa que ele jamais faria antes, só para ficar mais tempo com ela. Só que, claro, o problema chega, e vem daquele jeitinho que machuca. Num momento-chave, Ivan é chamado para uma apresentação importante no trabalho, e ele precisa desesperadamente de uma nova dica mágica da Olivia. Só que nesse dia, a menina está chateada, insegura e não consegue acessar o mundo imaginário. Ela diz que os reis e princesas estão bravos, que não querem conversar. E aí vem o vacilo. Ivan explode com ela. Ele pressiona a filha, cobra, fala como se ela fosse uma máquina de prever o mercado e esquece completamente que ela é só uma criança. Não é que ele grita ou seja cruel, mas ele trata o momento mágico deles como uma simples ferramenta de trabalho. A Olivia se magoa profundamente. Dá para ver no rostinho dela a decepção. Era como se ela tivesse achado que o pai estava finalmente olhando para ela com amor, mas no fundo, era só interesse. Depois disso, ela se fecha completamente. Para de brincar, para de falar do mundo imaginário e até se afasta fisicamente dele. O cobertor mágico, o Gu-Ga-Ga, é escondido. E Ivan, sem as dicas da filha, começa a se perder no trabalho. Ele tenta seguir a vida normalmente, mas nada dá certo. A cabeça dele está cheia de culpa, arrependimento e uma saudade que ele nem sabia que podia sentir. Ele finalmente entende o quanto Olivia mudou a vida dele. Só que agora pode ser tarde. Enquanto isso, o rival Johnny Whitefeather está se aproveitando da situação para brilhar. O cara continua se fazendo de místico, vendendo frases vazias como se fossem sabedoria profunda, e quase conquista tal promoção. Ivan percebe que, sem a filha por perto, ele também perdeu o equilíbrio, a leveza e até a inteligência que vinha demonstrando. Tudo que ele estava conquistando não era só por causa das dicas, era por causa da presença da Olivia na vida dele. É nesse ponto que o filme dá uma virada emocional. Ivan para tudo e começa a pensar no que realmente importa. Ele lembra dos momentos com a filha, das risadas, das brincadeiras com o cobertor, dos conselhos em forma de contos de fadas. A ficha cai com força. Ele não quer o sucesso se for para perder o amor da filha. Não quer a promoção se isso significar viver sozinho, vazio e infeliz. E aí ele faz o impensável. Larga tudo. Deixa de lado a corrida pelo cargo, abandona a disputa com o Whitefeather e vai atrás da Olivia. Mas não para pedir dicas, não para ter de volta os conselhos mágicos. Ele vai porque quer a filha de volta, quer o abraço dela, a risada, o brilho no olhar. Quer ser pai, de verdade dessa vez. Ivan finalmente entende que ele estragou tudo ao tratar Olivia como uma ferramenta. E isso dói nele.
Dói porque, no fundo, ele percebe que aqueles momentos no mundo mágico não eram só divertidos ou úteis, eram reais. Reais porque eram os únicos em que ele e a filha estavam 100% conectados. Era ali que ele realmente via ela e que ela se sentia vista. Evan Danielson é um cara super focado no trabalho, tipo um executivo do mercado financeiro que vive correndo de reunião em reunião, falando de ações, investimentos e essas coisas que adulto adora fingir que entende. Ele é todo certinho, mas tem um probleminho. Tá mais preocupado com planilhas do que com a própria filha, a Olivia. A garotinha fofa, criativa, super inteligente, mas vive meio esquecida pelo pai, que mal consegue dar atenção para ela direito. Clássico caso do trabalha tanto que esquece de viver. A vida de Evan começa a virar de cabeça para baixo quando a ex-mulher dele pede para ele cuidar da Olivia por uns dias. Só que aí, no meio desse turbilhão de trabalho, reuniões e competição com um colega bem esquisito chamado Johnny Whitefeather, que fica bancando o guru indígena espiritual de negócios, o Evan começa a notar uma coisa maluca. Os conselhos financeiros que a Olivia dá enquanto brinca com seus cobertorzinho rosa e uns amigos imaginários começam a dar certo de verdade. Tipo, ela fala uns nomes malucos que ela diz que ouviu do mundo imaginário dela e essas dicas viram previsões certeiras de mercado. Dá pra acreditar? A partir daí, o cara começa a se render ao mundo da imaginação da filha. Ele entra de cabeça nas brincadeiras dela, se veste com roupas coloridas, canta músicas infantis e participa até de cerimônias bizarras com os reis do mundo imaginário que só ela enxerga. E tudo isso, claro, para tentar ganhar vantagem no trabalho e superar o rival dele, o tal Whitefeather, que também tá de olho numa promoção. Mas e aí que a coisa fica mais bonita? Conforme Evan passa mais tempo brincando com a filha e mergulhando nesse mundo maluco dela, ele começa a redescobrir o que realmente importa. Vai deixando de lado o estresse do trabalho e se conectando de verdade com a Olivia. Eles riem, se entendem, criam uma relação de amizade e cumplicidade de pai e filha, que até então parecia impossível. E o mais legal, o sucesso dele no trabalho continua acontecendo justamente por causa desse vínculo com a filha. Tudo começa no típico ambiente de adulto ocupado demais para ver a vida passar. Evan Danielson está numa correria danada, enfiado até o pescoço no trabalho como analista financeiro. Ele vive entre planilhas, gráficos, café forte e reuniões que parecem mais batalhas. Só pensa em ações, lucros, números, enfim, aquele cara que está sempre com pressa e nunca tem tempo para nada que não envolva trabalho. Só que do outro lado da história tem a Olivia, a filha dele, uma garotinha de uns 7 aninhos, super criativa e cheia de imaginação. Ela vive no próprio mundinho mágico com um cobertor cor-de-rosa inseparável, o Gugá, e conversa com os príncipes e rainhas de um reino invisível que só ela vê. Coisa de criança, né? Mas a gente já começa a perceber que tem algo especial aí. A mãe de Olivia, ex-esposa do Evan, está passando por um momento de transição e pede para ele ficar com a filha por uns dias. Só que, como já era de se esperar, o cara não tem ideia de como lidar com ela. Ele até tenta encaixá-la na rotina, mas parece que ela é só mais um item da agenda dele. Ela quer brincar, conversar, mostrar os desenhos, e ele está sempre no telefone, olhando o relógio ou reclamando que vai se atrasar. E aí entra uma figura que dá aquele toque de rivalidade, Johnny Whitefeather, um colega de trabalho de Evan que tenta parecer um guru indígena místico, usando frases espirituais e um jeitão todo teatral para se destacar na firma. O cara é um picareta daqueles, mas o chefe adora. E para piorar, os dois estão competindo pela mesma promoção. É nesse momento que acontece uma virada que muda tudo. A Olivia está brincando com o cobertor e seus amigos imaginários quando solta de nada uma dica de investimento. Ela menciona uns nomes estranhos, meio mágicos, que ela diz ter ouvido do reino das princesas. O Evan ignora de primeira, mas quando ele percebe que o que ela falou bate direitinho com o que o mercado financeiro faz no dia seguinte, opa, ele fica de orelha em pé. Aí vem a parte engraçada. O cara, cético e cheio de terno e gravata, começa a se interessar de verdade pelas historinhas de princesa que a filha inventa. Ele passa a anotar tudo que ela fala, leva papel e caneta nas reuniões mágicas que ela tem com os personagens invisíveis e até tenta entender o que o cobertor cor-de-rosa está revelando. Mas claro, ele não está fazendo isso porque quer se conectar com a filha. Pelo menos não ainda. A motivação dele é 100% profissional. Se ela continuar dando dicas certeiras, ele vai ganhar a promoção e passar o Whitefeather para trás. É aquela relação de, você me ajuda com o trabalho, eu te dou atenção. Meio torto, né? Mas pelo menos ele tá começando a passar mais tempo com ela. E quanto mais ele participa das brincadeiras e ouve os nomes mágicos dos personagens do reino imaginário, mais ele começa a relaxar. Coisa rara na vida dele.
Ele se diverte um pouco, ainda que com vergonha, sorri de verdade e pela primeira vez parece que ele está vendo a filha como alguém especial e não só como uma responsabilidade. Só que tem um probleminha no ar. Olivia não é boba. Ela começa a desconfiar que o pai só quer brincar com ela para tirar informações. E mesmo sendo uma criança, ela sente que não é totalmente vista. A conexão está começando, mas ainda falta sinceridade de verdade. Depois que Ivan percebe que os conselhos malucos da filha realmente funcionam, ele mergulha de cabeça no mundo imaginário dela. Mas de cabeça mesmo. O cara começa a agendar reuniões importantes com os personagens invisíveis da Olivia e vai até criando rotinas de meditação com ela, tudo para conseguir novas dicas de investimento. É hilário ver um executivo engravatado participando de rituais cheios de glitter, voz fininha e coroas de papel. Mas tem um detalhe importante aqui. Aos poucos ele vai se soltando. No começo ele só finge entrar no jogo, meio sem paciência. Mas quanto mais ele brinca, mais ele se diverte de verdade. Pela primeira vez na vida, Ivan para, respira, ri, se permite ser bobo. E Olivia percebe isso. O relacionamento entre eles começa a ficar mais leve, mais bonito. A menina, que antes era tratada como um peso, agora vira parte essencial da rotina dele. Eles têm piadas internas, códigos secretos e até apelidos para os conselhos mágicos. Ivan começa até a atrasar reuniões, coisa que ele jamais faria antes, só para ficar mais tempo com ela. Só que, claro, o problema chega, e vem daquele jeitinho que machuca. Num momento-chave, Ivan é chamado para uma apresentação importante no trabalho, e ele precisa desesperadamente de uma nova dica mágica da Olivia. Só que nesse dia, a menina está chateada, insegura e não consegue acessar o mundo imaginário. Ela diz que os reis e princesas estão bravos, que não querem conversar. E aí vem o vacilo. Ivan explode com ela. Ele pressiona a filha, cobra, fala como se ela fosse uma máquina de prever o mercado e esquece completamente que ela é só uma criança. Não é que ele grita ou seja cruel, mas ele trata o momento mágico deles como uma simples ferramenta de trabalho. A Olivia se magoa profundamente. Dá para ver no rostinho dela a decepção. Era como se ela tivesse achado que o pai estava finalmente olhando para ela com amor, mas no fundo, era só interesse. Depois disso, ela se fecha completamente. Para de brincar, para de falar do mundo imaginário e até se afasta fisicamente dele. O cobertor mágico, o Gu-Ga-Ga, é escondido. E Ivan, sem as dicas da filha, começa a se perder no trabalho. Ele tenta seguir a vida normalmente, mas nada dá certo. A cabeça dele está cheia de culpa, arrependimento e uma saudade que ele nem sabia que podia sentir. Ele finalmente entende o quanto Olivia mudou a vida dele. Só que agora pode ser tarde. Enquanto isso, o rival Johnny Whitefeather está se aproveitando da situação para brilhar. O cara continua se fazendo de místico, vendendo frases vazias como se fossem sabedoria profunda, e quase conquista tal promoção. Ivan percebe que, sem a filha por perto, ele também perdeu o equilíbrio, a leveza e até a inteligência que vinha demonstrando. Tudo que ele estava conquistando não era só por causa das dicas, era por causa da presença da Olivia na vida dele. É nesse ponto que o filme dá uma virada emocional. Ivan para tudo e começa a pensar no que realmente importa. Ele lembra dos momentos com a filha, das risadas, das brincadeiras com o cobertor, dos conselhos em forma de contos de fadas. A ficha cai com força. Ele não quer o sucesso se for para perder o amor da filha. Não quer a promoção se isso significar viver sozinho, vazio e infeliz. E aí ele faz o impensável. Larga tudo. Deixa de lado a corrida pelo cargo, abandona a disputa com o Whitefeather e vai atrás da Olivia. Mas não para pedir dicas, não para ter de volta os conselhos mágicos. Ele vai porque quer a filha de volta, quer o abraço dela, a risada, o brilho no olhar. Quer ser pai, de verdade dessa vez. Ivan finalmente entende que ele estragou tudo ao tratar Olivia como uma ferramenta. E isso dói nele.
Dói porque, no fundo, ele percebe que aqueles momentos no mundo mágico não eram só divertidos ou úteis, eram reais. Reais porque eram os únicos em que ele e a filha estavam 100% conectados. Era ali que ele realmente via ela e que ela se sentia vista. Evan Danielson é um cara super focado no trabalho, tipo um executivo do mercado financeiro que vive correndo de reunião em reunião, falando de ações, investimentos e essas coisas que adulto adora fingir que entende. Ele é todo certinho, mas tem um probleminho. Tá mais preocupado com planilhas do que com a própria filha, a Olivia. A garotinha fofa, criativa, super inteligente, mas vive meio esquecida pelo pai, que mal consegue dar atenção para ela direito. Clássico caso do trabalha tanto que esquece de viver. A vida de Evan começa a virar de cabeça para baixo quando a ex-mulher dele pede para ele cuidar da Olivia por uns dias. Só que aí, no meio desse turbilhão de trabalho, reuniões e competição com um colega bem esquisito chamado Johnny Whitefeather, que fica bancando o guru indígena espiritual de negócios, o Evan começa a notar uma coisa maluca. Os conselhos financeiros que a Olivia dá enquanto brinca com seus cobertorzinho rosa e uns amigos imaginários começam a dar certo de verdade. Tipo, ela fala uns nomes malucos que ela diz que ouviu do mundo imaginário dela e essas dicas viram previsões certeiras de mercado. Dá pra acreditar? A partir daí, o cara começa a se render ao mundo da imaginação da filha. Ele entra de cabeça nas brincadeiras dela, se veste com roupas coloridas, canta músicas infantis e participa até de cerimônias bizarras com os reis do mundo imaginário que só ela enxerga. E tudo isso, claro, para tentar ganhar vantagem no trabalho e superar o rival dele, o tal Whitefeather, que também tá de olho numa promoção. Mas e aí que a coisa fica mais bonita? Conforme Evan passa mais tempo brincando com a filha e mergulhando nesse mundo maluco dela, ele começa a redescobrir o que realmente importa. Vai deixando de lado o estresse do trabalho e se conectando de verdade com a Olivia. Eles riem, se entendem, criam uma relação de amizade e cumplicidade de pai e filha, que até então parecia impossível. E o mais legal, o sucesso dele no trabalho continua acontecendo justamente por causa desse vínculo com a filha. Tudo começa no típico ambiente de adulto ocupado demais para ver a vida passar. Evan Danielson está numa correria danada, enfiado até o pescoço no trabalho como analista financeiro. Ele vive entre planilhas, gráficos, café forte e reuniões que parecem mais batalhas. Só pensa em ações, lucros, números, enfim, aquele cara que está sempre com pressa e nunca tem tempo para nada que não envolva trabalho. Só que do outro lado da história tem a Olivia, a filha dele, uma garotinha de uns 7 aninhos, super criativa e cheia de imaginação. Ela vive no próprio mundinho mágico com um cobertor cor-de-rosa inseparável, o Gugá, e conversa com os príncipes e rainhas de um reino invisível que só ela vê. Coisa de criança, né? Mas a gente já começa a perceber que tem algo especial aí. A mãe de Olivia, ex-esposa do Evan, está passando por um momento de transição e pede para ele ficar com a filha por uns dias. Só que, como já era de se esperar, o cara não tem ideia de como lidar com ela. Ele até tenta encaixá-la na rotina, mas parece que ela é só mais um item da agenda dele. Ela quer brincar, conversar, mostrar os desenhos, e ele está sempre no telefone, olhando o relógio ou reclamando que vai se atrasar. E aí entra uma figura que dá aquele toque de rivalidade, Johnny Whitefeather, um colega de trabalho de Evan que tenta parecer um guru indígena místico, usando frases espirituais e um jeitão todo teatral para se destacar na firma. O cara é um picareta daqueles, mas o chefe adora. E para piorar, os dois estão competindo pela mesma promoção. É nesse momento que acontece uma virada que muda tudo. A Olivia está brincando com o cobertor e seus amigos imaginários quando solta de nada uma dica de investimento. Ela menciona uns nomes estranhos, meio mágicos, que ela diz ter ouvido do reino das princesas. O Evan ignora de primeira, mas quando ele percebe que o que ela falou bate direitinho com o que o mercado financeiro faz no dia seguinte, opa, ele fica de orelha em pé. Aí vem a parte engraçada. O cara, cético e cheio de terno e gravata, começa a se interessar de verdade pelas historinhas de princesa que a filha inventa. Ele passa a anotar tudo que ela fala, leva papel e caneta nas reuniões mágicas que ela tem com os personagens invisíveis e até tenta entender o que o cobertor cor-de-rosa está revelando. Mas claro, ele não está fazendo isso porque quer se conectar com a filha. Pelo menos não ainda. A motivação dele é 100% profissional. Se ela continuar dando dicas certeiras, ele vai ganhar a promoção e passar o Whitefeather para trás. É aquela relação de, você me ajuda com o trabalho, eu te dou atenção. Meio torto, né? Mas pelo menos ele tá começando a passar mais tempo com ela. E quanto mais ele participa das brincadeiras e ouve os nomes mágicos dos personagens do reino imaginário, mais ele começa a relaxar. Coisa rara na vida dele.
Ele se diverte um pouco, ainda que com vergonha, sorri de verdade e pela primeira vez parece que ele está vendo a filha como alguém especial e não só como uma responsabilidade. Só que tem um probleminha no ar. Olivia não é boba. Ela começa a desconfiar que o pai só quer brincar com ela para tirar informações. E mesmo sendo uma criança, ela sente que não é totalmente vista. A conexão está começando, mas ainda falta sinceridade de verdade. Depois que Ivan percebe que os conselhos malucos da filha realmente funcionam, ele mergulha de cabeça no mundo imaginário dela. Mas de cabeça mesmo. O cara começa a agendar reuniões importantes com os personagens invisíveis da Olivia e vai até criando rotinas de meditação com ela, tudo para conseguir novas dicas de investimento. É hilário ver um executivo engravatado participando de rituais cheios de glitter, voz fininha e coroas de papel. Mas tem um detalhe importante aqui. Aos poucos ele vai se soltando. No começo ele só finge entrar no jogo, meio sem paciência. Mas quanto mais ele brinca, mais ele se diverte de verdade. Pela primeira vez na vida, Ivan para, respira, ri, se permite ser bobo. E Olivia percebe isso. O relacionamento entre eles começa a ficar mais leve, mais bonito. A menina, que antes era tratada como um peso, agora vira parte essencial da rotina dele. Eles têm piadas internas, códigos secretos e até apelidos para os conselhos mágicos. Ivan começa até a atrasar reuniões, coisa que ele jamais faria antes, só para ficar mais tempo com ela. Só que, claro, o problema chega, e vem daquele jeitinho que machuca. Num momento-chave, Ivan é chamado para uma apresentação importante no trabalho, e ele precisa desesperadamente de uma nova dica mágica da Olivia. Só que nesse dia, a menina está chateada, insegura e não consegue acessar o mundo imaginário. Ela diz que os reis e princesas estão bravos, que não querem conversar. E aí vem o vacilo. Ivan explode com ela. Ele pressiona a filha, cobra, fala como se ela fosse uma máquina de prever o mercado e esquece completamente que ela é só uma criança. Não é que ele grita ou seja cruel, mas ele trata o momento mágico deles como uma simples ferramenta de trabalho. A Olivia se magoa profundamente. Dá pra ver no rostinho dela a decepção. Era como se ela tivesse achado que o pai estava finalmente olhando para ela com amor, mas no fundo, era só interesse. Depois disso, ela se fecha completamente. Para de brincar, para de falar do mundo imaginário e até se afasta fisicamente dele. O cobertor mágico, o Gu-Ga-Ga, é escondido. E Ivan, sem as dicas da filha, começa a se perder no trabalho. Ele tenta seguir a vida normalmente, mas nada dá certo. A cabeça dele está cheia de culpa, arrependimento e uma saudade que ele nem sabia que podia sentir. Ele finalmente entende o quanto Olivia mudou a vida dele. Só que agora pode ser tarde. Enquanto isso, o rival Johnny Whitefeather está se aproveitando da situação para brilhar. O cara continua se fazendo de místico, vendendo frases vazias como se fossem sabedoria profunda, e quase conquista tal promoção. Ivan percebe que, sem a filha por perto, ele também perdeu o equilíbrio, a leveza e até a inteligência que vinha demonstrando. Tudo que ele estava conquistando não era só por causa das dicas, era por causa da presença da Olivia na vida dele. É nesse ponto que o filme dá uma virada emocional. Ivan para tudo e começa a pensar no que realmente importa. Ele lembra dos momentos com a filha, das risadas, das brincadeiras com o cobertor, dos conselhos em forma de contos de fadas. A ficha cai com força. Ele não quer o sucesso se for para perder o amor da filha. Não quer a promoção se isso significar viver sozinho, vazio e infeliz. E aí ele faz o impensável. Larga tudo. Deixa de lado a corrida pelo cargo, abandona a disputa com o Whitefeather e vai atrás da Olivia. Mas não para pedir dicas, não para ter de volta os conselhos mágicos. Ele vai porque quer a filha de volta, quer o abraço dela, a risada, o brilho no olhar. Quer ser pai, de verdade dessa vez. Ivan finalmente entende que ele estragou tudo ao tratar Olivia como uma ferramenta. E isso dói nele.
Dói porque, no fundo, ele percebe que aqueles momentos no mundo mágico não eram só divertidos ou úteis, eram reais. Reais porque eram os únicos em que ele e a filha estavam 100% conectados. Era ali que ele realmente via ela e que ela se sentia vista. Evan Danielson é um cara super focado no trabalho, tipo um executivo do mercado financeiro que vive correndo de reunião em reunião, falando de ações, investimentos e essas coisas que adulto adora fingir que entende. Ele é todo certinho, mas tem um probleminho. Tá mais preocupado com planilhas do que com a própria filha, a Olivia. A garotinha fofa, criativa, super inteligente, mas vive meio esquecida pelo pai, que mal consegue dar atenção para ela direito. Clássico caso do trabalha tanto que esquece de viver. A vida de Evan começa a virar de cabeça para baixo quando a ex-mulher dele pede para ele cuidar da Olivia por uns dias. Só que aí, no meio desse turbilhão de trabalho, reuniões e competição com um colega bem esquisito chamado Johnny Whitefeather, que fica bancando o guru indígena espiritual de negócios, o Evan começa a notar uma coisa maluca. Os conselhos financeiros que a Olivia dá enquanto brinca com seus cobertorzinho rosa e uns amigos imaginários começam a dar certo de verdade. Tipo, ela fala uns nomes malucos que ela diz que ouviu do mundo imaginário dela e essas dicas viram previsões certeiras de mercado. Dá pra acreditar? A partir daí, o cara começa a se render ao mundo da imaginação da filha. Ele entra de cabeça nas brincadeiras dela, se veste com roupas coloridas, canta músicas infantis e participa até de cerimônias bizarras com os reis do mundo imaginário que só ela enxerga. E tudo isso, claro, para tentar ganhar vantagem no trabalho e superar o rival dele, o tal Whitefeather, que também tá de olho numa promoção. Mas e aí que a coisa fica mais bonita? Conforme Evan passa mais tempo brincando com a filha e mergulhando nesse mundo maluco dela, ele começa a redescobrir o que realmente importa. Vai deixando de lado o estresse do trabalho e se conectando de verdade com a Olivia. Eles riem, se entendem, criam uma relação de amizade e cumplicidade de pai e filha, que até então parecia impossível. E o mais legal, o sucesso dele no trabalho continua acontecendo justamente por causa desse vínculo com a filha. Tudo começa no típico ambiente de adulto ocupado demais para ver a vida passar. Evan Danielson está numa correria danada, enfiado até o pescoço no trabalho como analista financeiro. Ele vive entre planilhas, gráficos, café forte e reuniões que parecem mais batalhas. Só pensa em ações, lucros, números, enfim, aquele cara que está sempre com pressa e nunca tem tempo para nada que não envolva trabalho. Só que do outro lado da história tem a Olivia, a filha dele. Uma garotinha de uns 7 aninhos, super criativa e cheia de imaginação. Ela vive no próprio mundinho mágico com um cobertor cor-de-rosa inseparável, o Gugá, e conversa com os príncipes e rainhas de um reino invisível que só ela vê. Coisa de criança, né? Mas a gente já começa a perceber que tem algo especial aí. A mãe de Olivia, ex-esposa do Evan, está passando por um momento de transição e pede para ele ficar com a filha por uns dias. Só que, como já era de se esperar, o cara não tem ideia de como lidar com ela. Ele até tenta encaixá-la na rotina, mas parece que ela é só mais um item da agenda dele. Ela quer brincar, conversar, mostrar os desenhos, e ele tá sempre no telefone, olhando o relógio ou reclamando que vai se atrasar. E aí entra uma figura que dá aquele toque de rivalidade, Johnny Whitefeather, um colega de trabalho de Evan que tenta parecer um guru indígena místico, usando frases espirituais e um jeitão todo teatral para se destacar na firma. O cara é um picareta daqueles, mas o chefe adora. E para piorar, os dois estão competindo pela mesma promoção. É nesse momento que acontece uma virada que muda tudo. A Olivia está brincando com o cobertor e seus amigos imaginários quando solta de nada uma dica de investimento. Ela menciona uns nomes estranhos, meio mágicos, que ela diz ter ouvido do reino das princesas. O Evan ignora de primeira, mas quando ele percebe que o que ela falou bate direitinho com o que o mercado financeiro faz no dia seguinte, opa, ele fica de orelha em pé. Aí vem a parte engraçada. O cara, cético e cheio de terno e gravata, começa a se interessar de verdade pelas historinhas de princesa que a filha inventa. Ele passa a anotar tudo que ela fala, leva papel e caneta nas reuniões mágicas que ela tem com os personagens invisíveis e até tenta entender o que o cobertor cor-de-rosa está revelando. Mas claro, ele não está fazendo isso porque quer se conectar com a filha. Pelo menos não ainda. A motivação dele é 100% profissional. Se ela continuar dando dicas certeiras, ele vai ganhar a promoção e passar o Whitefeather para trás. É aquela relação de, você me ajuda com o trabalho, eu te dou atenção. Meio torto, né? Mas pelo menos ele tá começando a passar mais tempo com ela. E quanto mais ele participa das brincadeiras e ouve os nomes mágicos dos personagens do reino imaginário, mais ele começa a relaxar. Coisa rara na vida dele.
Ele se diverte um pouco, ainda que com vergonha, sorri de verdade e pela primeira vez parece que ele está vendo a filha como alguém especial e não só como uma responsabilidade. Só que tem um probleminha no ar. Olivia não é boba. Ela começa a desconfiar que o pai só quer brincar com ela para tirar informações. E mesmo sendo uma criança, ela sente que não é totalmente vista. A conexão está começando, mas ainda falta sinceridade de verdade. Depois que Ivan percebe que os conselhos malucos da filha realmente funcionam, ele mergulha de cabeça no mundo imaginário dela. Mas de cabeça mesmo. O cara começa a agendar reuniões importantes com os personagens invisíveis da Olivia e vai até criando rotinas de meditação com ela, tudo para conseguir novas dicas de investimento. É hilário ver um executivo engravatado participando de rituais cheios de glitter, voz fininha e coroas de papel. Mas tem um detalhe importante aqui. Aos poucos ele vai se soltando. No começo ele só finge entrar no jogo, meio sem paciência. Mas quanto mais ele brinca, mais ele se diverte de verdade. Pela primeira vez na vida, Ivan para, respira, ri, se permite ser bobo. E Olivia percebe isso. O relacionamento entre eles começa a ficar mais leve, mais bonito. A menina, que antes era tratada como um peso, agora vira parte essencial da rotina dele. Eles têm piadas internas, códigos secretos e até apelidos para os conselhos mágicos. Ivan começa até a atrasar reuniões, coisa que ele jamais faria antes, só para ficar mais tempo com ela. Só que, claro, o problema chega, e vem daquele jeitinho que machuca. Num momento-chave, Ivan é chamado para uma apresentação importante no trabalho, e ele precisa desesperadamente de uma nova dica mágica da Olivia. Só que nesse dia, a menina está chateada, insegura e não consegue acessar o mundo imaginário. Ela diz que os reis e princesas estão bravos, que não querem conversar. E aí vem o vacilo. Ivan explode com ela. Ele pressiona a filha, cobra, fala como se ela fosse uma máquina de prever o mercado e esquece completamente que ela é só uma criança. Não é que ele grita ou seja cruel, mas ele trata o momento mágico deles como uma simples ferramenta de trabalho. A Olivia se magoa profundamente. Dá para ver no rostinho dela a decepção. Era como se ela tivesse achado que o pai estava finalmente olhando para ela com amor, mas no fundo, era só interesse. Depois disso, ela se fecha completamente. Para de brincar, para de falar do mundo imaginário e até se afasta fisicamente dele. O cobertor mágico, o Gugagá, é escondido. E Ivan, sem as dicas da filha, começa a se perder no trabalho. Ele tenta seguir a vida normalmente, mas nada dá certo. A cabeça dele está cheia de culpa, arrependimento e uma saudade que ele nem sabia que podia sentir. Ele finalmente entende o quanto Olivia mudou a vida dele. Só que agora pode ser tarde. Enquanto isso, o rival Johnny Whitefeather está se aproveitando da situação para brilhar. O cara continua se fazendo de místico, vendendo frases vazias como se fossem sabedoria profunda, e quase conquista tal promoção. Ivan percebe que, sem a filha por perto, ele também perdeu o equilíbrio, a leveza e até a inteligência que vinha demonstrando. Tudo que ele estava conquistando não era só por causa das dicas, era por causa da presença da Olivia na vida dele. É nesse ponto que o filme dá uma virada emocional. Ivan para tudo e começa a pensar no que realmente importa. Ele lembra dos momentos com a filha, das risadas, das brincadeiras com o cobertor, dos conselhos em forma de contos de fadas. A ficha cai com força. Ele não quer o sucesso se for para perder o amor da filha. Não quer a promoção se isso significar viver sozinho, vazio e infeliz. E aí ele faz o impensável. Larga tudo. Deixa de lado a corrida pelo cargo, abandona a disputa com Whitefeather e vai atrás da Olivia. Mas não para pedir dicas, não para ter de volta os conselhos mágicos. Ele vai porque quer a filha de volta, quer o abraço dela, a risada, o brilho no olhar. Quer ser pai, de verdade dessa vez. Ivan finalmente entende que ele estragou tudo ao tratar Olivia como uma ferramenta. E isso dói nele.
Dói porque, no fundo, ele percebe que aqueles momentos no mundo mágico não eram só divertidos ou úteis, eram reais. Reais porque eram os únicos em que ele e a filha estavam 100% conectados. Era ali que ele realmente via ela e que ela se sentia vista. Evan Danielson é um cara super focado no trabalho, tipo um executivo do mercado financeiro que vive correndo de reunião em reunião, falando de ações, investimentos e essas coisas que adulto adora fingir que entende. Ele é todo certinho, mas tem um probleminho. Tá mais preocupado com planilhas do que com a própria filha, a Olivia. A garotinha fofa, criativa, super inteligente, mas vive meio esquecida pelo pai, que mal consegue dar atenção para ela direito. Clássico caso do trabalha tanto que esquece de viver. A vida de Evan começa a virar de cabeça para baixo quando a ex-mulher dele pede para ele cuidar da Olivia por uns dias. Só que aí, no meio desse turbilhão de trabalho, reuniões e competição com um colega bem esquisito chamado Johnny Whitefeather, que fica bancando o guru indígena espiritual de negócios, o Evan começa a notar uma coisa maluca. Os conselhos financeiros que a Olivia dá enquanto brinca com seus cobertorzinho rosa e uns amigos imaginários começam a dar certo de verdade. Tipo, ela fala uns nomes malucos que ela diz que ouviu do mundo imaginário dela e essas dicas viram previsões certeiras de mercado. Dá pra acreditar? A partir daí, o cara começa a se render ao mundo da imaginação da filha. Ele entra de cabeça nas brincadeiras dela, se veste com roupas coloridas, canta músicas infantis e participa até de cerimônias bizarras com os reis do mundo imaginário que só ela enxerga. E tudo isso, claro, para tentar ganhar vantagem no trabalho e superar o rival dele, o tal Whitefeather, que também tá de olho numa promoção. Mas e aí que a coisa fica mais bonita? Conforme Evan passa mais tempo brincando com a filha e mergulhando nesse mundo maluco dela, ele começa a redescobrir o que realmente importa. Vai deixando de lado o estresse do trabalho e se conectando de verdade com a Olivia. Eles riem, se entendem, criam uma relação de amizade e cumplicidade de pai e filha, que até então parecia impossível. E o mais legal, o sucesso dele no trabalho continua acontecendo justamente por causa desse vínculo com a filha. Tudo começa no típico ambiente de adulto ocupado demais para ver a vida passar. Evan Danielson está numa correria danada, enfiado até o pescoço no trabalho como analista financeiro. Ele vive entre planilhas, gráficos, café forte e reuniões que parecem mais batalhas. Só pensa em ações, lucros, números, enfim, aquele cara que está sempre com pressa e nunca tem tempo para nada que não envolva trabalho. Só que do outro lado da história tem a Olivia, a filha dele. Uma garotinha de uns 7 aninhos, super criativa e cheia de imaginação. Ela vive no próprio mundinho mágico com um cobertor cor-de-rosa inseparável, o Gugá, e conversa com os príncipes e rainhas de um reino invisível que só ela vê. Coisa de criança, né? Mas a gente já começa a perceber que tem algo especial aí. A mãe de Olivia, ex-esposa do Evan, está passando por um momento de transição e pede para ele ficar com a filha por uns dias. Só que, como já era de se esperar, o cara não tem ideia de como lidar com ela. Ele até tenta encaixá-la na rotina, mas parece que ela é só mais um item da agenda dele. Ela quer brincar, conversar, mostrar os desenhos, e ele tá sempre no telefone, olhando o relógio ou reclamando que vai se atrasar. E aí entra uma figura que dá aquele toque de rivalidade, Johnny Whitefeather, um colega de trabalho de Evan que tenta parecer um guru indígena místico, usando frases espirituais e um jeitão todo teatral para se destacar na firma. O cara é um picareta daqueles, mas o chefe adora. E para piorar, os dois estão competindo pela mesma promoção. É nesse momento que acontece uma virada que muda tudo. A Olivia está brincando com o cobertor e seus amigos imaginários quando solta de nada uma dica de investimento. Ela menciona uns nomes estranhos, meio mágicos, que ela diz ter ouvido do reino das princesas. O Evan ignora de primeira, mas quando ele percebe que o que ela falou bate direitinho com o que o mercado financeiro faz no dia seguinte, opa, ele fica de orelha em pé. Aí vem a parte engraçada. O cara, cético e cheio de terno e gravata, começa a se interessar de verdade pelas historinhas de princesa que a filha inventa. Ele passa a anotar tudo que ela fala, leva papel e caneta nas reuniões mágicas que ela tem com os personagens invisíveis e até tenta entender o que o cobertor cor-de-rosa está revelando. Mas claro, ele não está fazendo isso porque quer se conectar com a filha. Pelo menos não ainda. A motivação dele é 100% profissional. Se ela continuar dando dicas certeiras, ele vai ganhar a promoção e passar o Whitefeather para trás. É aquela relação de, você me ajuda com o trabalho, eu te dou atenção. Meio torto, né? Mas pelo menos ele tá começando a passar mais tempo com ela. E quanto mais ele participa das brincadeiras e ouve os nomes mágicos dos personagens do reino imaginário, mais ele começa a relaxar. Coisa rara na vida dele.
Ele se diverte um pouco, ainda que com vergonha, sorri de verdade e pela primeira vez parece que ele está vendo a filha como alguém especial e não só como uma responsabilidade. Só que tem um probleminha no ar. Olivia não é boba. Ela começa a desconfiar que o pai só quer brincar com ela para tirar informações. E mesmo sendo uma criança, ela sente que não é totalmente vista. A conexão está começando, mas ainda falta sinceridade de verdade. Depois que Ivan percebe que os conselhos malucos da filha realmente funcionam, ele mergulha de cabeça no mundo imaginário dela. Mas de cabeça mesmo. O cara começa a agendar reuniões importantes com os personagens invisíveis da Olivia e vai até criando rotinas de meditação com ela, tudo para conseguir novas dicas de investimento. É hilário ver um executivo engravatado participando de rituais cheios de glitter, voz fininha e coroas de papel. Mas tem um detalhe importante aqui. Aos poucos ele vai se soltando. No começo ele só finge entrar no jogo, meio sem paciência. Mas quanto mais ele brinca, mais ele se diverte de verdade. Pela primeira vez na vida, Ivan para, respira, ri, se permite ser bobo. E Olivia percebe isso. O relacionamento entre eles começa a ficar mais leve, mais bonito. A menina, que antes era tratada como um peso, agora vira parte essencial da rotina dele. Eles têm piadas internas, códigos secretos e até apelidos para os conselhos mágicos. Ivan começa até a atrasar reuniões, coisa que ele jamais faria antes, só para ficar mais tempo com ela. Só que, claro, o problema chega, e vem daquele jeitinho que machuca. Num momento-chave, Ivan é chamado para uma apresentação importante no trabalho, e ele precisa desesperadamente de uma nova dica mágica da Olivia. Só que nesse dia, a menina está chateada, insegura e não consegue acessar o mundo imaginário. Ela diz que os reis e princesas estão bravos, que não querem conversar. E aí vem o vacilo. Ivan explode com ela. Ele pressiona a filha, cobra, fala como se ela fosse uma máquina de prever o mercado e esquece completamente que ela é só uma criança. Não é que ele grita ou seja cruel, mas ele trata o momento mágico deles como uma simples ferramenta de trabalho. A Olivia se magoa profundamente. Dá para ver no rostinho dela a decepção. Era como se ela tivesse achado que o pai estava finalmente olhando para ela com amor, mas no fundo, era só interesse. Depois disso, ela se fecha completamente. Para de brincar, para de falar do mundo imaginário e até se afasta fisicamente dele. O cobertor mágico, o Gu-Ga-Ga, é escondido. E Ivan, sem as dicas da filha, começa a se perder no trabalho. Ele tenta seguir a vida normalmente, mas nada dá certo. A cabeça dele está cheia de culpa, arrependimento e uma saudade que ele nem sabia que podia sentir. Ele finalmente entende o quanto Olivia mudou a vida dele. Só que agora pode ser tarde. Enquanto isso, o rival Johnny Whitefeather está se aproveitando da situação para brilhar. O cara continua se fazendo de místico, vendendo frases vazias como se fossem sabedoria profunda, e quase conquista tal promoção. Ivan percebe que, sem a filha por perto, ele também perdeu o equilíbrio, a leveza e até a inteligência que vinha demonstrando. Tudo que ele estava conquistando não era só por causa das dicas, era por causa da presença da Olivia na vida dele. É nesse ponto que o filme dá uma virada emocional. Ivan para tudo e começa a pensar no que realmente importa. Ele lembra dos momentos com a filha, das risadas, das brincadeiras com o cobertor, dos conselhos em forma de contos de fadas. A ficha cai com força. Ele não quer o sucesso se for para perder o amor da filha. Não quer a promoção se isso significar viver sozinho, vazio e infeliz. E aí ele faz o impensável. Larga tudo. Deixa de lado a corrida pelo cargo, abandona a disputa com o Whitefeather e vai atrás da Olivia. Mas não para pedir dicas, não para ter de volta os conselhos mágicos. Ele vai porque quer a filha de volta, quer o abraço dela, a risada, o brilho no olhar. Quer ser pai, de verdade dessa vez. Ivan finalmente entende que ele estragou tudo ao tratar Olivia como uma ferramenta. E isso dói nele.
Dói porque, no fundo, ele percebe que aqueles momentos no mundo mágico não eram só divertidos ou úteis, eram reais. Reais porque eram os únicos em que ele e a filha estavam 100% conectados. Era ali que ele realmente via ela e que ela se sentia vista. Evan Danielson é um cara super focado no trabalho, tipo um executivo do mercado financeiro que vive correndo de reunião em reunião, falando de ações, investimentos e essas coisas que adulto adora fingir que entende. Ele é todo certinho, mas tem um probleminho. Tá mais preocupado com planilhas do que com a própria filha, a Olivia. A garotinha fofa, criativa, super inteligente, mas vive meio esquecida pelo pai, que mal consegue dar atenção para ela direito. Clássico caso do trabalha tanto que esquece de viver. A vida de Evan começa a virar de cabeça para baixo quando a ex-mulher dele pede para ele cuidar da Olivia por uns dias. Só que aí, no meio desse turbilhão de trabalho, reuniões e competição com um colega bem esquisito chamado Johnny Whitefeather, que fica bancando o guru indígena espiritual de negócios, o Evan começa a notar uma coisa maluca. Os conselhos financeiros que a Olivia dá enquanto brinca com seus cobertorzinho rosa e uns amigos imaginários começam a dar certo de verdade. Tipo, ela fala uns nomes malucos que ela diz que ouviu do mundo imaginário dela e essas dicas viram previsões certeiras de mercado. Dá pra acreditar? A partir daí, o cara começa a se render ao mundo da imaginação da filha. Ele entra de cabeça nas brincadeiras dela, se veste com roupas coloridas, canta músicas infantis e participa até de cerimônias bizarras com os reis do mundo imaginário, que só ela enxerga. E tudo isso, claro, para tentar ganhar vantagem no trabalho e superar o rival dele, o tal Whitefeather, que também tá de olho numa promoção. Mas e aí que a coisa fica mais bonita? Conforme Evan passa mais tempo brincando com a filha e mergulhando nesse mundo maluco dela, ele começa a redescobrir o que realmente importa. Vai deixando de lado o estresse do trabalho e se conectando de verdade com a Olivia. Eles riem, se entendem, criam uma relação de amizade e cumplicidade de pai e filha, que até então parecia impossível. E o mais legal, o sucesso dele no trabalho continua acontecendo justamente por causa desse vínculo com a filha. Tudo começa no típico ambiente de adulto ocupado demais para ver a vida passar. Evan Danielson está numa correria danada, enfiado até o pescoço no trabalho como analista financeiro. Ele vive entre planilhas, gráficos, café forte e reuniões que parecem mais batalhas. Só pensa em ações, lucros, números, enfim, aquele cara que está sempre com pressa e nunca tem tempo para nada que não envolva trabalho. Só que do outro lado da história tem a Olivia, a filha dele. Uma garotinha de uns 7 aninhos, super criativa e cheia de imaginação. Ela vive no próprio mundinho mágico com um cobertor cor-de-rosa inseparável, o Gugá, e conversa com os príncipes e rainhas de um reino invisível que só ela vê. Coisa de criança, né? Mas a gente já começa a perceber que tem algo especial aí. A mãe de Olivia, ex-esposa do Evan, está passando por um momento de transição e pede para ele ficar com a filha por uns dias. Só que, como já era de se esperar, o cara não tem ideia de como lidar com ela. Ele até tenta encaixá-la na rotina, mas parece que ela é só mais um item da agenda dele. Ela quer brincar, conversar, mostrar os desenhos, e ele tá sempre no telefone, olhando o relógio ou reclamando que vai se atrasar. E aí entra uma figura que dá aquele toque de rivalidade, Johnny Whitefeather, um colega de trabalho de Evan que tenta parecer um guru indígena místico, usando frases espirituais e um jeitão todo teatral para se destacar na firma. O cara é um picareta daqueles, mas o chefe adora. E para piorar, os dois estão competindo pela mesma promoção. É nesse momento que acontece uma virada que muda tudo. A Olivia está brincando com o cobertor e seus amigos imaginários quando solta de nada uma dica de investimento. Ela menciona uns nomes estranhos, meio mágicos, que ela diz ter ouvido do reino das princesas. O Evan ignora de primeira, mas quando ele percebe que o que ela falou bate direitinho com o que o mercado financeiro faz no dia seguinte, opa, ele fica de orelha em pé. Aí vem a parte engraçada. O cara, cético e cheio de terno e gravata, começa a se interessar de verdade pelas historinhas de princesa que a filha inventa. Ele passa a anotar tudo que ela fala, leva papel e caneta nas reuniões mágicas que ela tem com os personagens invisíveis e até tenta entender o que o cobertor cor-de-rosa está revelando. Mas claro, ele não está fazendo isso porque quer se conectar com a filha. Pelo menos não ainda. A motivação dele é 100% profissional. Se ela continuar dando dicas certeiras, ele vai ganhar a promoção e passar o Whitefeather para trás. É aquela relação de, você me ajuda com o trabalho, eu te dou atenção. Meio torto, né? Mas pelo menos ele tá começando a passar mais tempo com ela. E quanto mais ele participa das brincadeiras e ouve os nomes mágicos dos personagens do reino imaginário, mais ele começa a relaxar. Coisa rara na vida dele.
Ele se diverte um pouco, ainda que com vergonha, sorri de verdade e pela primeira vez parece que ele está vendo a filha como alguém especial e não só como uma responsabilidade. Só que tem um probleminha no ar. Olivia não é boba. Ela começa a desconfiar que o pai só quer brincar com ela para tirar informações. E mesmo sendo uma criança, ela sente que não é totalmente vista. A conexão está começando, mas ainda falta sinceridade de verdade. Depois que Ivan percebe que os conselhos malucos da filha realmente funcionam, ele mergulha de cabeça no mundo imaginário dela. Mas de cabeça mesmo. O cara começa a agendar reuniões importantes com os personagens invisíveis da Olivia e vai até criando rotinas de meditação com ela, tudo para conseguir novas dicas de investimento. É hilário ver um executivo engravatado participando de rituais cheios de glitter, voz fininha e coroas de papel. Mas tem um detalhe importante aqui. Aos poucos ele vai se soltando. No começo ele só finge entrar no jogo, meio sem paciência. Mas quanto mais ele brinca, mais ele se diverte de verdade. Pela primeira vez na vida, Ivan para, respira, ri, se permite ser bobo. E Olivia percebe isso. O relacionamento entre eles começa a ficar mais leve, mais bonito. A menina, que antes era tratada como um peso, agora vira parte essencial da rotina dele. Eles têm piadas internas, códigos secretos e até apelidos para os conselhos mágicos. Ivan começa até a atrasar reuniões, coisa que ele jamais faria antes, só para ficar mais tempo com ela. Só que, claro, o problema chega, e vem daquele jeitinho que machuca. Num momento-chave, Ivan é chamado para uma apresentação importante no trabalho, e ele precisa desesperadamente de uma nova dica mágica da Olivia. Só que nesse dia, a menina está chateada, insegura e não consegue acessar o mundo imaginário. Ela diz que os reis e princesas estão bravos, que não querem conversar. E aí vem o vacilo. Ivan explode com ela. Ele pressiona a filha, cobra, fala como se ela fosse uma máquina de prever o mercado e esquece completamente que ela é só uma criança. Não é que ele grita ou seja cruel, mas ele trata o momento mágico deles como uma simples ferramenta de trabalho. A Olivia se magoa profundamente. Dá para ver no rostinho dela a decepção. Era como se ela tivesse achado que o pai estava finalmente olhando para ela com amor, mas no fundo, era só interesse. Depois disso, ela se fecha completamente. Para de brincar, para de falar do mundo imaginário e até se afasta fisicamente dele. O cobertor mágico, o Gu-Ga-Ga, é escondido. E Ivan, sem as dicas da filha, começa a se perder no trabalho. Ele tenta seguir a vida normalmente, mas nada dá certo. A cabeça dele está cheia de culpa, arrependimento e uma saudade que ele nem sabia que podia sentir. Ele finalmente entende o quanto Olivia mudou a vida dele. Só que agora pode ser tarde. Enquanto isso, o rival Johnny Whitefeather está se aproveitando da situação para brilhar. O cara continua se fazendo de místico, vendendo frases vazias como se fossem sabedoria profunda, e quase conquista tal promoção. Ivan percebe que, sem a filha por perto, ele também perdeu o equilíbrio, a leveza e até a inteligência que vinha demonstrando. Tudo que ele estava conquistando não era só por causa das dicas, era por causa da presença da Olivia na vida dele. É nesse ponto que o filme dá uma virada emocional. Ivan para tudo e começa a pensar no que realmente importa. Ele lembra dos momentos com a filha, das risadas, das brincadeiras com o cobertor, dos conselhos em forma de contos de fadas. A ficha cai com força. Ele não quer o sucesso se for para perder o amor da filha. Não quer a promoção se isso significar viver sozinho, vazio e infeliz. E aí ele faz o impensável. Larga tudo. Deixa de lado a corrida pelo cargo, abandona a disputa com o Whitefeather e vai atrás da Olivia. Mas não para pedir dicas, não para ter de volta os conselhos mágicos. Ele vai porque quer a filha de volta, quer o abraço dela, a risada, o brilho no olhar. Quer ser pai, de verdade dessa vez. Ivan finalmente entende que ele estragou tudo ao tratar Olivia como uma ferramenta. E isso dói nele.
Dói porque, no fundo, ele percebe que aqueles momentos no mundo mágico não eram só divertidos ou úteis, eram reais. Reais porque eram os únicos em que ele e a filha estavam 100% conectados. Era ali que ele realmente via ela e que ela se sentia vista. Evan Danielson é um cara super focado no trabalho, tipo um executivo do mercado financeiro que vive correndo de reunião em reunião, falando de ações, investimentos e essas coisas que adulto adora fingir que entende. Ele é todo certinho, mas tem um probleminho. Tá mais preocupado com planilhas do que com a própria filha, a Olivia. A garotinha fofa, criativa, super inteligente, mas vive meio esquecida pelo pai, que mal consegue dar atenção para ela direito. Clássico caso do trabalha tanto que esquece de viver. A vida de Evan começa a virar de cabeça para baixo quando a ex-mulher dele pede para ele cuidar da Olivia por uns dias. Só que aí, no meio desse turbilhão de trabalho, reuniões e competição com um colega bem esquisito chamado Johnny Whitefeather, que fica bancando o guru indígena espiritual de negócios, o Evan começa a notar uma coisa maluca. Os conselhos financeiros que a Olivia dá enquanto brinca com seus cobertorzinho rosa e uns amigos imaginários começam a dar certo de verdade. Tipo, ela fala uns nomes malucos que ela diz que ouviu do mundo imaginário dela e essas dicas viram previsões certeiras de mercado. Dá pra acreditar? A partir daí, o cara começa a se render ao mundo da imaginação da filha. Ele entra de cabeça nas brincadeiras dela, se veste com roupas coloridas, canta músicas infantis e participa até de cerimônias bizarras com os reis do mundo imaginário que só ela enxerga. E tudo isso, claro, para tentar ganhar vantagem no trabalho e superar o rival dele, o tal Whitefeather, que também tá de olho numa promoção. Mas e aí que a coisa fica mais bonita? Conforme Evan passa mais tempo brincando com a filha e mergulhando nesse mundo maluco dela, ele começa a redescobrir o que realmente importa. Vai deixando de lado o estresse do trabalho e se conectando de verdade com a Olivia. Eles riem, se entendem, criam uma relação de amizade e cumplicidade de pai e filha, que até então parecia impossível. E o mais legal, o sucesso dele no trabalho continua acontecendo justamente por causa desse vínculo com a filha. Tudo começa no típico ambiente de adulto ocupado demais para ver a vida passar. Evan Danielson está numa correria danada, enfiado até o pescoço no trabalho como analista financeiro. Ele vive entre planilhas, gráficos, café forte e reuniões que parecem mais batalhas. Só pensa em ações, lucros, números, enfim, aquele cara que está sempre com pressa e nunca tem tempo para nada que não envolva trabalho. Só que do outro lado da história tem a Olivia, a filha dele, uma garotinha de uns 7 aninhos, super criativa e cheia de imaginação. Ela vive no próprio mundinho mágico com um cobertor cor-de-rosa inseparável, o Gugá, e conversa com os príncipes e rainhas de um reino invisível que só ela vê. Coisa de criança, né? Mas a gente já começa a perceber que tem algo especial aí. A mãe de Olivia, ex-esposa do Evan, está passando por um momento de transição e pede para ele ficar com a filha por uns dias. Só que, como já era de se esperar, o cara não tem ideia de como lidar com ela. Ele até tenta encaixá-la na rotina, mas parece que ela é só mais um item da agenda dele. Ela quer brincar, conversar, mostrar os desenhos, e ele está sempre no telefone, olhando o relógio ou reclamando que vai se atrasar. E aí entra uma figura que dá aquele toque de rivalidade, Johnny Whitefeather, um colega de trabalho de Evan que tenta parecer um guru indígena místico, usando frases espirituais e um jeitão todo teatral para se destacar na firma. O cara é um picareta daqueles, mas o chefe adora. E para piorar, os dois estão competindo pela mesma promoção. É nesse momento que acontece uma virada que muda tudo. A Olivia está brincando com o cobertor e seus amigos imaginários quando solta de nada uma dica de investimento. Ela menciona uns nomes estranhos, meio mágicos, que ela diz ter ouvido do reino das princesas. O Evan ignora de primeira, mas quando ele percebe que o que ela falou bate direitinho com o que o mercado financeiro faz no dia seguinte, opa, ele fica de orelha em pé. Aí vem a parte engraçada. O cara, cético e cheio de terno e gravata, começa a se interessar de verdade pelas historinhas de princesa que a filha inventa. Ele passa a anotar tudo que ela fala, leva papel e caneta nas reuniões mágicas que ela tem com os personagens invisíveis e até tenta entender o que o cobertor cor-de-rosa está revelando. Mas claro, ele não está fazendo isso porque quer se conectar com a filha. Pelo menos não ainda. A motivação dele é 100% profissional. Se ela continuar dando dicas certeiras, ele vai ganhar a promoção e passar o Whitefeather para trás. É aquela relação de, você me ajuda com o trabalho, eu te dou atenção. Meio torto, né? Mas pelo menos ele tá começando a passar mais tempo com ela. E quanto mais ele participa das brincadeiras e ouve os nomes mágicos dos personagens do reino imaginário, mais ele começa a relaxar. Coisa rara na vida dele.
Ele se diverte um pouco, ainda que com vergonha, sorri de verdade e pela primeira vez parece que ele está vendo a filha como alguém especial e não só como uma responsabilidade. Só que tem um probleminha no ar. Olivia não é boba. Ela começa a desconfiar que o pai só quer brincar com ela para tirar informações. E mesmo sendo uma criança, ela sente que não é totalmente vista. A conexão está começando, mas ainda falta sinceridade de verdade. Depois que Ivan percebe que os conselhos malucos da filha realmente funcionam, ele mergulha de cabeça no mundo imaginário dela. Mas de cabeça mesmo. O cara começa a agendar reuniões importantes com os personagens invisíveis da Olivia e vai até criando rotinas de meditação com ela, tudo para conseguir novas dicas de investimento. É hilário ver um executivo engravatado participando de rituais cheios de glitter, voz fininha e coroas de papel. Mas tem um detalhe importante aqui. Aos poucos ele vai se soltando. No começo ele só finge entrar no jogo, meio sem paciência. Mas quanto mais ele brinca, mais ele se diverte de verdade. Pela primeira vez na vida, Ivan para, respira, ri, se permite ser bobo. E Olivia percebe isso. O relacionamento entre eles começa a ficar mais leve, mais bonito. A menina, que antes era tratada como um peso, agora vira parte essencial da rotina dele. Eles têm piadas internas, códigos secretos e até apelidos para os conselhos mágicos. Ivan começa até a atrasar reuniões, coisa que ele jamais faria antes, só para ficar mais tempo com ela. Só que, claro, o problema chega, e vem daquele jeitinho que machuca. Num momento-chave, Ivan é chamado para uma apresentação importante no trabalho, e ele precisa desesperadamente de uma nova dica mágica da Olivia. Só que nesse dia, a menina está chateada, insegura e não consegue acessar o mundo imaginário. Ela diz que os reis e princesas estão bravos, que não querem conversar. E aí vem o vacilo. Ivan explode com ela. Ele pressiona a filha, cobra, fala como se ela fosse uma máquina de prever o mercado e esquece completamente que ela é só uma criança. Não é que ele grita ou seja cruel, mas ele trata o momento mágico deles como uma simples ferramenta de trabalho. A Olivia se magoa profundamente. Dá pra ver no rostinho dela a decepção. Era como se ela tivesse achado que o pai estava finalmente olhando para ela com amor, mas no fundo, era só interesse. Depois disso, ela se fecha completamente. Para de brincar, para de falar do mundo imaginário e até se afasta fisicamente dele. O cobertor mágico, o Gu-Ga-Ga, é escondido. E Ivan, sem as dicas da filha, começa a se perder no trabalho. Ele tenta seguir a vida normalmente, mas nada dá certo. A cabeça dele está cheia de culpa, arrependimento e uma saudade que ele nem sabia que podia sentir. Ele finalmente entende o quanto Olivia mudou a vida dele. Só que agora pode ser tarde. Enquanto isso, o rival Johnny Whitefeather está se aproveitando da situação para brilhar. O cara continua se fazendo de místico, vendendo frases vazias como se fossem sabedoria profunda, e quase conquista tal promoção. Ivan percebe que, sem a filha por perto, ele também perdeu o equilíbrio, a leveza e até a inteligência que vinha demonstrando. Tudo que ele estava conquistando não era só por causa das dicas, era por causa da presença da Olivia na vida dele. É nesse ponto que o filme dá uma virada emocional. Ivan para tudo e começa a pensar no que realmente importa. Ele lembra dos momentos com a filha, das risadas, das brincadeiras com o cobertor, dos conselhos em forma de contos de fadas. A ficha cai com força. Ele não quer o sucesso se for para perder o amor da filha. Não quer a promoção se isso significar viver sozinho, vazio e infeliz. E aí ele faz o impensável. Larga tudo. Deixa de lado a corrida pelo cargo, abandona a disputa com o Whitefeather e vai atrás da Olivia. Mas não para pedir dicas, não para ter de volta os conselhos mágicos. Ele vai porque quer a filha de volta, quer o abraço dela, a risada, o brilho no olhar. Quer ser pai, de verdade dessa vez. Ivan finalmente entende que ele estragou tudo ao tratar Olivia como uma ferramenta. E isso dói nele.
Dói porque, no fundo, ele percebe que aqueles momentos no mundo mágico não eram só divertidos ou úteis, eram reais. Reais porque eram os únicos em que ele e a filha estavam 100% conectados. Era ali que ele realmente via ela e que ela se sentia vista. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.